e paz, amém? Vocês estão felizes? Estão mesmo? Deus é bom, irmãos. Nós estamos em mais um culto de ceia, um culto memorial que nos faz lembrar da morte e principalmente da ressurreição do nosso Senhor e na esperança de que Ele voltará em breve. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 22. Na verdade, o 20, 12 e 20. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 20. A palavra do Senhor diz o seguinte: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e os dois juntos disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes a verdade, ou digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora, meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Feche os seus olhos. Pai, eis a tua palavra, Pai. E nós cremos que o Senhor é um Deus que se move no meio do teu povo, um Deus vivo, que não se limita ao tempo, ao espaço. E nessa noite eu te peço que o Senhor nos toque com o poder da tua palavra, nos faça sentir o poder das Escrituras penetrando o nosso íntimo. Como Paulo diz, que a tua palavra é como uma espada afiada de dois gumes, que ela é capaz, ó Deus, de separar medulas juntas, é capaz de separar a alma do espírito. E eu te peço, faz penetrar em nossos corações a tua palavra nessa noite. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos um momento peculiar aqui. E se nós formos reparar, normalmente as ilustrações, ou normalmente as parábolas e as histórias que Jesus contava, elas sempre tipificavam alguma coisa. E dentro de cada uma delas sempre tem uma relação com ele mesmo. Vamos pensar na parábola do semeador, que ele disse que um semeador saiu a lançar sementes, e uma semente caiu num tipo de solo, outra no outro, e foi acontecendo, e sempre aquilo tem uma relação com ele, ou com o reino, ou com a igreja. E algo que é muito pertinente, principalmente nesse trecho que nós lemos, é o exemplo. O poder do exemplo.
o poder daquilo que deve ser feito e ser seguido. O próprio Jesus é um modelo, o próprio Cristo é um exemplo a ser seguido, de maneira tal que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não quis ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, desceu, morou entre os homens e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Outra coisa semelhante nessa figura que nós lemos nesse texto é João dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele nos mostrou a luz, porque ninguém jamais viu a Deus, mas ele revelou o Pai a nós, no exemplo. E nesse texto ele diz algo que aponta para ele mesmo: se um grão de trigo não cair na terra. E aqui nós vemos que ele certamente está falando de duas coisas: primeiro, dele mesmo, e segundo, dos próximos dias que ele viveria. Nós estamos aqui já às vésperas, vamos dizer, da sua morte, da sua crucificação. E ele vai usar esse exemplo: se o grão de trigo primeiro não cair, ou seja, não ser lançado na terra, e é onde nós olhamos que isso aponta para ele mesmo, porque ele estava em sua glória, como Paulo disse, e se esvaziou. E João vai dizer que ele desceu e habitou entre nós, apontando para o trigo. E nós vemos que nenhuma de suas ilustrações se perdem, porque ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Qual é a matéria-prima do pão? O trigo, o grão de trigo. O ponto chave desse texto é o exemplo. Olharmos para uma figura e segui-lo. E porque você vai entender por que eu estou dizendo que esse texto tem a ver com exemplo. Quando ele diz: o trigo deve cair, e se ele não cair, se ele não morrer, ele fica só, ele vai viver em uma solidão. Isso é falando dele mesmo, da sua natureza divina, que como nós vemos, nós sabemos, nós já estudamos que Deus é um Deus relacional, um Deus que se interessa por ter um relacionamento com a sua criação, não apenas conosco, homens, tá? Mas com toda a criação, porque Cristo, ele redime tudo, todas as coisas, as visíveis e invisíveis. Basta ler Colossenses capítulo 1. Todas as coisas, ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E quando Paulo vai falar em capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer que a criação espera com ardente expectativa a manifestação dos filhos, porque ela clama por liberdade, por ser liberta. Então, ele dizendo: se o trigo não vem, não cai, ele permanece só. Ou seja, se eu não viesse como um ser divino, eu ficaria só. Mas se o trigo cai e ele passa pelo processo natural do que é a semeadura, do que é ser plantado, ele dá muito fruto. E por que isso é o exemplo? Cristo veio a esse mundo, e aí nós vamos, a temática do livro de Marcos é isso, um servo sofredor. Ele veio a esse mundo justamente para viver como um homem. Embora sendo Deus, ele se esvazia de parte dos seus atributos divinos e vive como um homem.
passa os seus dias como homem natural, chorando, sofrendo privações em alguns momentos, talvez até adoecendo. Todas as necessidades fisiológicas de um homem hoje, ele viveu naquele tempo. Ele passa por esse processo, e mais precisamente nesse ponto, ele está falando de um processo que eu poderia aqui ilustrar, que é a malhação do trigo. Ele usa a figura do grão de trigo para expressar ele mesmo, e ele está dizendo justamente o processo necessário: morrer. E por que eu estou falando de exemplo? Por que eu estou falando que ele está apontando, ilustrando isso, mostrando um exemplo para nós? Se nós formos parar para pensar, quando nós plantamos a semente do trigo, se ela entra apenas num estado de dormência, ela vai ficar ali resistindo ao processo e não vai nascer, vai apodrecer ali, pronto. Mas quando ela começa a sofrer a ação dos fungos presentes na terra, quando ela começa a passar pelo processo de bactérias, de germes que estão no solo, que começa a alterar a sua bioquímica, vou dizer assim, dentro do solo, ele começa a passar por uma transformação e começa de fato a alcançar o seu propósito real. Então, o exemplo aqui que Cristo dá é justamente dizer: olha, eu estou passando por isso. É como se ele já estivesse alertando os seus discípulos. Parece não fazer sentido. Vamos observar o texto. Ele começa dizendo: olha, se chegou a hora, ou começo, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. E eu digo a vocês, se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. E aí, a continuação parece que não tem nada a ver. Quando ele continua, ele vai dizer uma coisa que parece, não, aqui faz até sentido. O 25, aquele que ama a sua vida perderá, ao que passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Parece que esse versículo está perdido no meio dessa citação, no meio dessa fala de Jesus. Parece que esse versículo não tem nada a ver, porque o 26 ele vai dizer de um sentimento próprio: o meu coração está perturbado. O que tem a ver ele dizer que o servo vai estar onde ele está, que aquele que serve a ele deve seguir, se ele está falando de morrer? E agora faz sentido. Quando ele diz: se o grão de trigo não cair e não passar pelo processo natural para alcançar o propósito, ele se perde no propósito. Vocês me seguem? Tem que fazer exatamente o que eu faço. Passar pelo processo natural para que você alcance o propósito. Irmão, passar pelo processo é complicado, porque é fungo agindo, são germes, bactérias, protozoários, outros seres decompondo a sua essência, daquilo que você acredita que é. Mas quando nós aceitamos e resistimos, passamos pelo processo, a solidão acaba em algum momento. E por que é interessante essa tipificação de Jesus no grão de trigo? Quando nós plantamos uma semente, ela passa alguns dias lá, paradinha, de boa. É um processo que a gente chama de latência. Ela está só aguardando a galera que está ao redor, né, os fungos, os germes, bactérias, protozoários e outros seres microscópicos agirem. Mas enquanto eles não agem, ela está ali paradinha, sozinha.
E eu posso relacionar isso com os próximos momentos que Cristo viveria. Antes dele ser plantado na terra, ou seja, literalmente morrer, ele passa por um momento de solidão. Qual, pastor? Está lá ele no Getsemane, e quando os soldados chegam e prendem, todos fogem. Até o que, um momento antes ainda, no próximo capítulo, capítulo 13, juraria estar com ele, Pedro nega. E ele se vê sozinho, desamparado. Até na cruz ele fica só. A semente passa por esse processo. Se você quer seguir o exemplo de Jesus, se prepare, você vai ter momentos escuros. Você vai ter momentos que estará sozinho. Por mais que a pastora, por mais que o seu amigo, por mais que seu marido ou sua esposa lhe ofereça um ombro, você vai estar sozinho. Porque faz parte do processo. Agora suporta. Mais adiante, ou em outro momento, não me recordo a referência, Jesus diz que, eu acho que é mais adiante, no próximo capítulo, Jesus vai dizer que o servo não é maior do que o seu Senhor, e nem o enviado é maior de quem ele enviou. Se ele passou por isso, nós também devemos passar. Nós só iremos alcançar o propósito que Deus tem para nós quando nós entendermos que a semente deve morrer, assim como Cristo. E é tão fiel esse ensino que Paulo vai dizer a mesma coisa em suas cartas, em algumas das cartas: se nós morremos com Cristo, tão certamente com Ele ressuscitaremos. Mas antes é necessário deixar que a terra, deixar que os fungos, deixar que as bactérias alterem a sua composição. Enquanto nós queremos simplesmente manter uma posição, nos resguardando, nos poupando, nos fala, não, eu quero poupar a minha mente, eu quero resguardar meu coração. Enquanto nós queremos nos fechar dentro de uma bolha para simplesmente, como o texto vai dizer, guardar a nossa vida, mais solitários seremos. A nossa vida, ela não foi feita para ser resguardada. A nossa vida foi feita para ser gasta. E se for em Deus, melhor ainda. É dessa forma que nós alcançamos o propósito eterno de Deus em nossas vidas. Porque é justamente isso que Jesus está falando aqui. Se alguém guarda, se alguém quer amar, quer resguardar a sua vida, vai perdê-la. Vai ficar sozinho como um grão de trigo que não quer morrer. Vai ficar solitário o restante da eternidade, o restante dos seus dias, conforme um trigo que se recusa, um grão de trigo que se recusa a vivenciar os propósitos, os processos que a vida natural nos traz. É impossível crescer nos privando das situações difíceis. Eu sempre falo para minha esposa, eu não gosto de poupar ninguém. Às vezes eu pego até pesado com o Aleph, que só tem 4 anos. Mas eu não poupo ele de certas coisas. Um fato que eu vou contar aqui para os irmãos. Um dia ele estava birrando porque não queria orar, né? Se eu não quero falar com o papai do céu, eu disse, como é que é? Você não quer falar com o papai do céu? Não, não quero. Eu disse, tá bom. Tu sabia que ele é o dono do céu? Eu sei. Aí como é que tu quer ir pro céu se tu não fala com o dono do céu, cara?
Aí ele ficou assim, né? E aí, se não vai para o céu, vai para onde? Para o inferno. Ah, meu amigo. Quando ele entendeu o que eu estava falando, e que ele ia para o inferno se não falasse com o papai do céu, esse homem se desesperou. E o pior, ele já mostra uma personalidade muito forte. O pior é que ele, mesmo entendendo aquilo, começou a chorar desesperado. Ele mesmo assim manteve a posição de que não queria orar. Eu disse, rapaz, mas que cabecinha. Então assim, eu não gosto de poupar ninguém da verdade. Com certeza. É verdade. Depois eu conversei, consolei, aí ele orou. Mas eu não. Aprenda isso. Não se poupe e não poupe ninguém daquilo que deve ser vivido. Nem seus filhos, nem sua esposa, nem seu marido. Não poupe. Permita com que o processo aconteça de amadurecimento. Pastor, mas é problemático, os traumas, não sei o que e tal. É aquela conversa. Nós temos um Deus que cura todas as coisas. E os traumas que acontecem conosco servem de alguma forma. Mas o propósito deve ser vivido. Se, como Paulo vai dizer, que Deus nem o próprio Filho poupou, quem é que vai nos arrancar da mão dele, se ele teve coragem de sacrificar o próprio Filho? O processo, ele deve ser vivido. E Cristo dando no versículo 26, que parece fora do contexto, é justamente dizendo: vocês devem fazer exatamente como eu estou fazendo. E aí o versículo seguinte é muito importante, porque ele vai dizer: o meu coração está angustiado. Versículo 27. O meu coração agora está perturbado. Mesmo assim, o que eu direi? Pai, me tira daqui. Não. Porque foi para isso que eu vim. E aí eu te pergunto, uma perguntazinha retórica: para que você está aqui? Para que Deus te chamou? Para que você aceitou o chamado de Deus? Parece doloroso algumas coisas, sim, mas são necessárias. A honra de Deus virá. Pastor, mas hoje é culto de ceia. O senhor fala que essa pregação, a pregação do culto de ceia tem que ser a ver com a ceia. O culto de ceia, qual é o seu propósito? Lembrar da morte de Cristo, em primeiro lugar. E eu hoje estou falando para você que o nosso mestre, ele se compara a um grão de trigo, que ele mesmo voluntariosamente se entrega a morrer. E que tudo que ele fala faz algum sentido em algum momento. E os seus discípulos aprenderam. Todos os apóstolos, exceto João, fizeram a mesma coisa que Jesus fez. Morreram pela causa de Cristo. Morreram pela palavra que pregavam. Então, o que se deve ser praticado é esse nível de renúncia. É esse nível de esvaziamento. Como Paulo disse, o exemplo: haja em vós o mesmo sentimento que houve
em Cristo. Você não precisa morrer literalmente. E se chegar um momento que Deus exija de alguns, que terá tempos que assim será, como já acontece em outras regiões, em outros países, que o faça. Mas por ora, basta que você entenda que morrer aqui é o sentido de negar-se. Não privar das suas dores, não se privar daquilo que você precisa passar para gerar glória ao nome de Deus. Não se privar por zelar, vou dizer assim, um bem-estar. Porque quanto maior o zelo você tem pelo seu próprio bem-estar, conforme essa palavra aqui, que eu acredito que ela é a verdade, mais solitário você ficará. Menos frutos você produzirá. Porque se o grão de trigo se recusa a morrer, se o grão de trigo se recusa a mortificar a si mesmo, este não dará frutos. Momentos depois, no capítulo seguinte, nós já temos a Páscoa. E por que o exemplo, como eu falei antes, a palavra-chave é tão forte? Porque Jesus, ele sempre vai ensinando coisas. Ele fala uma ilustração que representa ele mesmo. Se o grão de trigo não morrer, ele não dá fruto. Então eu não vou pedir para Deus me livrar desse momento se eu vim para Ele. Depois ele vai justamente mais à frente, no próximo capítulo, pegar os seus discípulos e botar para sentar, pega uma bacia de água, uma toalha, lava os pés dos discípulos. E é justamente aqui que ele diz: vocês me chamam de Senhor, de fato eu sou, mas olha o que eu fiz. Então no meio de vocês façam exatamente isso, lave os pés uns dos outros. Porque o servo não é maior do que o seu Senhor, e o enviado não é maior do que quem o enviou. E ali em diante, ele foi viver exatamente o processo, o propósito do qual ele tinha vindo fazer. Ele vai para o Getsêmani, é preso, morto. Não, vai julgado, crucificado, morto. Passa literalmente pelo que ele havia dito que era o grão do trigo, literalmente plantado no seio da terra. Mas quando ele ressuscita, ele gera frutos, como eu, como você e outros que virão. Pastor, é complicado. Eu sei que tem dias que é complicado. Eu vivo isso também. Eu sei que tem dias que vir para a igreja ou fazer o que é certo é difícil. Mas se o grão de trigo não morrer, se o grão de trigo se recusa a passar pelo tratamento de Deus, se o grão de trigo se recusa a viver o processo de Deus, ele vai ser desviado do seu propósito. Qual é o propósito de toda planta que é plantada? No mínimo nascer, né, não? E se não nasce, você não cumpre o propósito. Amém, irmãos? Então nós estamos olhando para o Cristo que antes, momentos antes de cumprir, ele diz: façam vós também. Antes mesmo dele morrer, entregar a sua vida por amor a nós, que é o motivo pela qual hoje nós estamos celebrando a ceia,
é justamente o mesmo Jesus que disse que Deus, o Pai, nos honrará se nós seguirmos o exemplo dele, de renúncia. Amém? Vamos ficar de pé? O trigo, antes de virar pão, ele também passa por um processo doloroso. E nenhuma das palavras de Jesus é vazia. Ele diz que ele era o pão vivo que desceu do céu. Em outro momento ele diz que o seu corpo, ou seja, o pão da vida, era verdadeiramente alimento. E ele passou por tudo isso, pelas dificuldades, pela crucificação, pela morte, simplesmente para estarmos com ele. Como Paulo disse, ele já nos fez assentar no capítulo 2 de Efésios. Ele já nos fez assentar nas regiões celestiais. Somos o fruto da sua morte. Somos o fruto de um trigo que desceu do céu, que se submeteu ao processo que o Pai havia lhe proposto para dar frutos. E como ele mesmo disse, ele nos ensina a morrer para nós mesmos, negar a nós mesmos. E nesse momento eu gostaria que você orasse nesse sentido. Nesses próximos minutos, ore, rejeitando os seus sentimentos que não glorificam a Deus, os seus desejos que não glorificam a Deus. Ore contra eles dessa noite. Ore contra os seus pensamentos inadequados. Ore contra os seus sentimentos inadequados, contra as suas vontades gananciosas. Senhor, eu te apresento esse sentimento e eu oro contra ele. Porque se o grão de trigo não morrer, ele não dá fruto. Ah, Jesus, nos faça morrer contigo. Nos faça como um grão de trigo que cai na terra. Nos ensina a passar pelo processo de mortificação. Nos faça passar pelo processo de mortificação para que o teu nome seja glorificado ainda nesse corpo que eu habito. Ah, Deus amado, Senhor, faça cair por terra todos os pensamentos que permeiam a nossa mente, que não honram o teu nome. Faça cair por terra todos os nossos desejos que não glorificam a ti. Ah, Senhor, nos faça morrer para nós mesmos e nos faça viver uma vida que seja vivida no Filho de Deus, que seja vivida para a glória do Filho que morreu, do Filho que ressuscitou e do Filho que venceu todas as coisas. Nós oramos contra nós mesmos que tentam nos afastar de ti nessa noite. Nós aceitamos, ó Deus, o processo de mortificação da nossa natureza adâmica.
e nos faça ressuscitar com Cristo, revestidos da nova criatura, gerados em Cristo. Ah, Senhor, nos leva para a regeneração, para que nós possamos ter comunhão uns com os outros, para que nós possamos ter comunhão com o corpo. Nos faça morrer, Pai, para que nós não fiquemos sozinhos na nossa amargura que o mundo já nos causa, para que nós não fiquemos sozinhos nas nossas angústias que o mundo já nos gera. Ah, Deus, sim, Deus, nós rejeitamos tudo que não glorifica a Ti em nós. E me mostrou um rio de águas vivas, brilhante como cristal. Nós Te adoramos, Jesus. E do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Ele mostrou Nós Te adoramos, de Jesus. águas vivas, brilhante como cristal. E do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. Nunca mais, Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, vem, Jesus. Nós temos essa bendita esperança no dia do Teu glorioso retorno, Jesus. Nós estamos firmados na esperança que o Senhor nos trouxe, a esperança de que nós não somos órfãos, a esperança de que nós não estamos abandonados, a esperança de que o Senhor virá. Oh, Jesus, ora vem, Maranata. Coloque a mão no seu coração. Antes de nós irmos para a ceia, literalmente, eu queria que você tirasse alguns minutos de confissão.
missionário Ruby trouxe na abertura, examine-se o homem a si mesmo, para que não participe do corpo e do sangue para a própria condenação. E para mim isso é o reconhecimento de que nós somos pecadores. Ceiar indignamente não é que nós devemos ser perfeitos, mas que nós devemos reconhecer nosso lugar no corpo, que nós somos falhos, que nós somos miseráveis pecadores. E estar conectado ao corpo, estar em comunhão com o corpo é saúde para os nossos ossos. A palavra de Deus é saúde para nós. E eu gostaria que no seu coração você se reconciliasse com Deus. Peça perdão pelos seus pecados. Pai, nos perdoa, Pai. Nos perdoa pela depravação que existe em nós. Nos perdoa, Pai, pelo negacionismo que existe em nós. Mas que o Senhor, Pai, opere com graça em nossas vidas, Pai. Porque todos nós falhamos, todos nós somos pecadores. E o Senhor é quem nos justifica, o Senhor é quem nos santifica. Nos perdoe, Pai. Perdoe a nossa mente suja que nós temos. Perdoe o coração rancoroso que carregamos. Perdoe a maldade que habita em nós, Pai. Porque nós somos muito parecidos com o que o apóstolo Paulo disse: que o bem que queremos não fazemos, o mal que não queremos fazemos toda hora. Mas eu sei que lá no fundo nós temos prazer na Tua lei, Pai. Caso contrário, nós não estaremos aqui. Por isso nós te pedimos perdão pela maldade que fazemos, pelo mal que prevaricamos, pelo mal que pensamos. Te pedimos perdão por todas as vezes que somos infiéis à Tua palavra, por todas as vezes que te trocamos por momentos de prazeres indevidos, por todas as vezes que nós trocamos a Tua presença por momentos de prazeres ilícitos. Pai, nos perdoa todas as vezes que nós trocamos os sentimentos que louvam ao Senhor para alimentar a raiva que existe no nosso coração, para alimentar o desejo de vingança que existe no nosso interior. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos todas as vezes, ó Pai, que nós desejamos aquilo que não é nosso. Perdoa todas as vezes que nós queremos o mal de alguém, todas as vezes que nós queremos aquilo que é de alguém que não pode ser nosso, seja coisa, seja mulher, seja marido. Nos perdoa, Pai, porque nós somos pecadores por natureza. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa por todas as vezes nós trocarmos a Tua presença pelo pecado, Jesus. Mais que tudo, mais que o mundo, volta pra mim. Volta pra mim. Eu te amo, eu te quero. Mais que tudo, mais que o mundo, volta pra mim. Volta pra mim. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que nós fingimos ser algo que nós não somos. Nos perdoa, meu Pai, por todas as vezes que nós fingimos piedade, que nós fingimos compaixão. Perdoa-nos, Deus, por todas as vezes que sentimos inveja, por todas as vezes que nos sentimos inferiores ou superiores. Ah, Senhor, nos perdoa. Porque de fato nós temos prazer na Tua palavra, mas nós falhamos miseravelmente em obedecê-la. Ah, Jesus, nós te damos glória porque o Teu sangue nos deu a redenção, o perdão de todas as vezes que nós praticamos essas coisas que não agradam o Teu nome, que não agradam o Teu coração, que não honram o Teu nome. Ah, Jesus,
preparar para receber os elementos. A palavra do Senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Aleluia. E me mostrou um rio de águas Obrigado, vivas, Jesus. brilhante como um cristal. E do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. Aleluia. Vamos fazer o seguinte: vocês distribuem, a gente consagra na mão de cada um. Nós cremos que o corpo de Cristo e o sangue de Cristo é representado no pão e no suco de uva. Nós não acreditamos que o pão, como algumas comunidades acreditam, que o pão se torna literalmente o corpo de Cristo e o suco ou vinho o sangue, mas nós acreditamos que simbolicamente representa. E nós acreditamos que nesse momento, literalmente, o Senhor está presente no nosso meio. Nós cremos que enquanto nós ceamos como o corpo de Cristo que somos, o próprio Cristo está em nosso meio. Aleluia. Nós vamos consagrar os elementos. Iremos tomar juntos, comer o pão e tomar o suco logo imediatamente. Nós não iremos fazer como às vezes nós fazemos, comer o pão fica seco na boca. Não, vamos orar, vamos consagrar e vamos cear ao mesmo tempo. Amém? Levante os elementos, levante o pão, levante o cálice. A palavra do Senhor diz que na noite que Jesus foi traído, que foi momentos depois do texto que nós lemos da nossa mensagem de hoje, ele pegou o pão e, tendo dado graça, repartiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo, que é entregue por vós. Assim como o pão foi repartido, o corpo de Jesus também. E tendo ceado, tomou o cálice e disse: tomai e bebei, e este é o cálice da nova aliança. Fazei isto em memória de mim, até que eu venha. E ele ali naquele momento, ele faz um voto de nazireato em aliança, dizendo que nunca mais ele tomaria do fruto da vide, até que estivéssemos todos nós juntos com ele. Mas para isso ele nos deu essa cerimônia de memória, que é comer o seu corpo e beber o seu sangue. Pai, nós consagramos esses elementos. Nós cremos que ele representa o teu corpo e o teu sangue, que juntos em uma obra redentiva o Senhor nos trouxe a redenção, ou seja, o perdão de todos os nossos pecados. E dessa forma o Senhor abriu um novo e vivo caminho que nos dá acesso à tua presença. E nesse momento nós consagramos este pão sem fermento, Pai, simbolizando o teu corpo que foi partido por nós, a qual hoje nós fazemos parte.
e consagramos esse suco de uva representando o teu sangue que trouxe a redenção dos nossos pecados. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos que o Senhor se entregou, o Senhor veio como aquele grão de trigo que caiu na terra, o Senhor não se recusou de passar por esse processo, o Senhor morreu, e mesmo assim, estando morto, o Senhor venceu a morte, ressuscitando, Pai, ao terceiro dia. E nós cremos que nada disso é mito, tudo é verdade. Nós cremos que o Senhor padeceu, nós cremos, ó Deus, que o Senhor Jesus morreu na cruz, verteu o seu sangue, foi morto e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou. E além disso, Deus, nós cremos que breve Ele voltará. E é por essa razão, Pai, que nós ceiamos nessa noite, porque cremos que o Senhor ressuscitou, vivo está e governa todas as coisas. Muito obrigado, Jesus, por esse corpo e por esse sangue. Pode comer o pão e beber o suco. Nós te amamos, Jesus. Obrigado, porque no teu sangue nós temos paz com Deus. Obrigado, porque no teu sangue nós podemos ser perdoados dos mais terríveis atos que nós fazemos. Obrigado, porque no teu sangue nós fomos regenerados. E nós fomos desviados da ira que merecíamos. Ah, Pai, que essa comunhão com o teu corpo, simbolizado pela ceia, nos gere saúde, vitalidade espiritual, Jesus. Eu te amo, Ah, Jesus. eu te quero mais que tudo. Nós cremos que tu virás, Jesus. Volta pra mim, Eu sei que tu virás, Pai. volta pra mim. Eu te amo, eu te quero mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim. Nós te desejamos mais do que desejamos o mundo, Jesus. Nós desejamos ardentemente o teu retorno, Jesus. Nós desejamos ardentemente fazer o que nós estamos fazendo aqui, Pai, diante de Ti, Pai. Ah, Senhor, nós desejamos um dia em que nós estaremos sentados à mesa contigo, fazendo isso aqui, Pai. Olhando nos Teus olhos, vendo a Tua face, Jesus. Nós ansiamos o dia em que nós cearemos contigo, conforme a Tua palavra diz. E o Senhor será conosco. Ah, Deus, como eu quero olhar nos olhos de Jesus, olhar Ele repartindo esse pão e entregando em nossas mãos. Maranata, ora vem, Maranata. Nós desejamos o dia do Senhor. Nós desejamos o dia do Senhor. Maranata. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Ah, Pai, enquanto esse dia não chega, enquanto esse dia que nós olharemos no Teu rosto não chega, Pai. Ah, Pai, nos dá experiências profundas contigo. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor está no nosso meio, o Senhor habita no meio do Teu povo.
obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de participar do teu corpo, de estar diante de ti, de estar, meu Pai, em comunhão contigo e com os irmãos, para glorificar o teu nome. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Ah, Pai, que o Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, nos leva aos nossos lares, nos conduz em paz ao nosso lugar de repouso, ao nosso lugar de descanso, e que o Senhor faça resplandecer sobre nós a tua luz, a tua glória, nos consolando, nos animando e nos fazendo caminhar em direção ao propósito que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor. Que a tua graça, paz, misericórdia esteja sobre todos, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam abundantes em nossas vidas, até o dia em que o nosso grande Deus, o Senhor Jesus,